Bem, nós estamos recebendo o segundo candidato do programa de hoje. Eu já disse antes, né, que nós colocamos o vídeo, eu falei que ele é candidato do PCO, mas importante que ele também é brasiliense. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Arquitetura e Urbanismo, também pela UFMG, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela nossa UNB, foi professor de projeto arquitetônico substituto da Escola de Arquitetura da UFMG e no curso também de Arquitetura e Urbanismo do nosso UniCeub aqui em Brasília. Especialista em políticas públicas e gestão governamental, com formação na ENAP e atuação no Ministério do Planejamento. É analista legislativo, arquiteto da Câmara dos Deputados desde 2004, tendo ainda escritório próprio desde 1996. É autor e editor de diversos artigos e livros sobre arquitetura. Ele é do PCO. Estou recebendo Danilo Matoso. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Celso. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Queria parabenizar aí a Rede Gênesis por estar recebendo todos os candidatos ao Senado, uma coisa que nenhuma outra emissora está fazendo. Acho que isso é digno de nota. Nós estamos tentando ser democráticos. Ao mesmo tempo, antes de você, esteve o Exalci aqui, eu não sei se você cronometrou, mas ele ficou exatamente comigo perto de 25 minutos. E você ficará igualmente 25 minutos. Que bom. Né? Que bom. E agora, por que que um cidadão com um currículo maravilhoso desse está buscando o Senado Federal, está se enfronhando no meio dos políticos? Isso não vai de contrapartida ao belo currículo que você tem, não? Eu acho que pelo contrário, né? Eu tive toda uma formação, e como você viu, nas universidades públicas, né? Eu acho que a gente está aí para servir a população com a formação que a gente teve, que a gente deve ao povo brasileiro, né? De um modo geral também, eu fiquei muito sensibilizado com a questão do golpe de Estado em 2016. Eu achei que foi uma ruptura muito radical, que expressou com clareza que, apesar do que se dizia nos últimos 20 anos, o que vale hoje ainda é a luta de classes, né? Então, eu enxerguei, a minha leitura e a leitura do PCO é de que o golpe de Estado é um grande avanço, um grande ataque do grande capital internacional contra a população dos países da América Latina. No Brasil, se expressou com o impeachment da Dilma Rousseff, e eu procurei as agremiações que estavam lutando contra o golpe. E o PCO é o partido da luta contra o golpe, então eu busquei atuar, militar no Partido da Causa Operária, que é o partido que mais resolutamente luta contra o golpe. Você está falando exatamente do impeachment da Dilma, não é isso? Agora, isso só aconteceu porque os parlamentares que lá estavam votaram a favor desse impeachment. Certo. Qual é a diferença que o seu partido pretende fazer para que haja um controle, eu não digo pelo menos que haja um balanço perfeito e que as forças se igualem dentro do Congresso? Bom, na verdade, o Partido da Causa Operária é um partido que tem características revolucionárias. O que isso quer dizer? Isso significa que a gente acredita na mobilização das pessoas, que as pessoas aprendem com a prática. Assim como na igreja Sara Nossa Terra, a pessoa aprende qual é a experiência pessoal dela com a Bíblia, vamos dizer assim, na vida prática, no dia a dia. A gente acredita que na política também é assim, que as pessoas aprendem na medida que elas se envolvem com os problemas da política, assim que elas adquirem consciência cidadã, consciência de classe. Então, a gente participa do processo eleitoral não fazendo promessas assim, para o que a gente vai fazer caso a gente ganhe algum cargo, etc. A gente faz a campanha eleitoral como ela em si já um elemento de mobilização em função da luta que a gente está travando naquele momento. E para nós, a luta desse momento é, primeiro, o eixo da luta contra o golpe de Estado, segundo, contra todas as expressões que o golpe de Estado adquiriu. Começou lá com o impeachment da Dilma, depois vieram as reformas, o novo regime fiscal, o fim da legislação trabalhista, o ataque à Previdência, o ataque ao Estado. Você vê que eles fizeram uma reforma administrativa brutal, de uma canetada só, primeiro dia como interino. Então, a gente
tenta lutar contra isso, tenta colocar as pessoas na rua, para que com a experiência de organização e de mobilização delas, elas possam mudar a correlação de forças e pressionar as instituições para que elas sejam, de fato, representativas dos seus direitos. Então, à medida que a população está mais mobilizada e mais consciente, ela vai, naturalmente, votar melhor. Né? O seu partido é Causa Operária. Causa Operária. Por que os operários não mergulham de cabeça nesses partidos que estão na sua defesa? Por que a gente não vê tanta gente sendo eleita nos estados, nos municípios, no nosso caso aqui de Brasília? Há sempre um tropeço. E veja bem, o seu partido, por exemplo, né, e outros partidos considerados menores, têm nomes expressivos. Eu vi o professor Robson, por exemplo, do PSTU, uma formação maravilhosa, você com uma formação maravilhosa, Marivaldo com uma formação maravilhosa no PSOL, Chico Santana, uma formação maravilhosa, também sendo candidato no PSOL. Estou citando partidos considerados pequenos e que têm as suas causas bem voltadas ao trabalhador. Por que não se consegue, sabe, dar vez ao trabalhador no meio político? Bom, Marx já dizia, né, que as ideias dominantes em determinado período são as ideias da classe dominante. Então, hoje em dia não é diferente, né? Você tem todo um aparato midiático, né, que está destinado a manter as pessoas em casa, vamos dizer assim. Né? Ou seja, tudo que se faz, tudo que se diz, até mesmo para a militância da esquerda, é no sentido de não mobilizar a pessoa, de não colocar ela em contato com o mundo real, com a rua, com os problemas diários da própria cidade dela. Você vê um caso, assim, para ficar em Brasília, né, que é a minha área, arquitetura e urbanismo, você vê as críticas que se faz a Brasília, você comentou um pouco antes comigo que você tem uma relação já de muitos anos com Brasília, né? Uhum. As pessoas criticam até hoje o plano do Lúcio Costa. Verdade. Elas não criticam a cidade real. A cidade real é muito mais do que o plano do Lúcio Costa. Tem as cidades satélites, né? É a quarta maior metrópole do país. Aí todo mundo continua questionando. Em Brasília não tem esquina. Aí você não faz nada aqui sem carro. Assim, como se fizesse alguma coisa no Rio de Janeiro sem carro. Em Brasília, mano. Eu ia falar que achar os botecos da vida. Mas tem esquina, sim. Meu Deus do céu. Pois é, então você vê. Estou aqui desde a minha meninice. Meu Deus do céu. Isso é fruto da desconexão das pessoas com a realidade. A gente tem uma cultura formada que desconecta a gente da realidade. Né? Então, a gente precisa botar as pessoas na rua. Podemos fazer perguntas de telespectador? Claro. Né? Você acompanhou o outro e viu que nós fizemos pergunta, mandados, e você pode fazer a mesma coisa. Olha no Facebook quem serão os candidatos que virão aqui, quem serão os entrevistados que estarão conosco, e você pode deixar a sua pergunta também, que será aproveitada aqui. Rafael Lima, por favor. Olá, meu nome é Rafael e eu tenho uma pergunta ao candidato. Como contador, eu tenho visto que o governo federal tem incentivado as pessoas a saírem da informalidade e se enquadrarem ao programa do microempreendedor individual. Só que nós vemos, em contrapartida, que o nosso país ele é responsável por uma das cargas tributárias mais altas do mundo. O senhor, como candidato, o senhor tem alguma proposta que vá de encontro com a redução dos impostos? Claro, eu acho que assim, esse caso que ele relatou, né, do MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele vai na mesma direção de uma série de ideologias, que são essas dominantes, que coloca a responsabilidade toda no indivíduo, e não na organização social que ele é capaz de fazer, não nas instituições representativas. Quer dizer, as pessoas falam tudo que a responsabilidade por uma pessoa de se dar bem na vida é pura, única e exclusivamente dela, como se ela não fosse fruto do meio que ela viveu. Você não pode cobrar a mesma coisa da pessoa que nasceu em berço de ouro, que teve tudo na vida e, às vezes, até teve acesso à melhor educação pública. Você não pode cobrar de uma pessoa que não teve nada, que teve que se fazer do zero, a mesma coisa dela. Então, o MEI, essa visão individualista, na verdade, ela nada mais é do que um retrocesso da legislação trabalhista no nosso entendimento. Ou seja, você coloca toda a responsabilidade da carga tributária direto em cima do trabalhador e
desonera os grandes empresários, que, na verdade, não trabalham porque nasceram em berço de ouro, né? E se explora esse trabalhador agora sem a carga tributária. Então, a nossa saída, que é a clássica, é uma tributação progressiva em função da renda, tributação das empresas, é evidente. Verdade. Você viu o vídeo que separou o Isalci da sua entrevista? Falava exatamente de 5 milhões de brasileiros, os chamados desalentados, que não estão nem mais buscando emprego. E eles acabam chegando ao MEI. Porque ele tem que sobreviver. Aí vai vender picolé na esquina, vai vender aguinha, né? Vai ter que fazer alguma coisa. Chega a ser um escárnio, você chamar um sujeito... E aí ele passa a ser um microempreendedor individual. Quase que um Eike Batista, né? Eles querem colocar os dois na mesma situação, quer dizer, se o cara não vai dar certo na vida, se dá tudo errado para ele... Mas do Senado, você acha que, se eleito, tem condições de visualizar isso? Porque o que está acontecendo, eu acabo de fazer, são 5 milhões de brasileiros no Brasil inteiro. Sem contar, evidentemente, esses foram os que deixaram. Né? E aqueles que já se transformaram em microempreendedores e alguns, inclusive, chegando a ser um empresário até maior, né? Graças ao trabalho. Tem alguma proposta na área do trabalho que você vá levar e que seja para beneficiar o operário, quer dizer, que seja realmente causa dos operários? Claro, todo o nosso programa é voltado para beneficiar os trabalhadores, né? Um programa clássico marxista. No caso específico do microempreendedor individual, na verdade, ele vai ter vários programas de incentivo, vai ter uma redução da carga tributária praticamente a zero, porque essa pessoa que é sozinha na vida ela não pode ser tributada como um grande empresário que explora a mão de obra alheia. É evidente. Né? Então, ele vai receber todos os benefícios que um trabalhador de carteira assinada tem. Essa que é a ideia, mas não é uma promessa que a gente faz. Isso é parte de um plano mais amplo que nós temos, como um partido revolucionário, de como seria um governo em que a população participa ativamente da tomada de decisões. No campo específico do Senado, é bom ressaltar, assim, o Senado, hoje em dia, o Senado acaba sendo, o Isalci comentou, falou, casa revisora, até me perdoe o deputado, mas é um equívoco, assim, até rebaixando a própria condição dele de deputado. Não existe o conceito de casa revisora no Brasil. As duas casas têm direitos iguais de propor leis. Certo. Se a lei é proposta no Senado, ela pode ser revisada na Câmara. Agora, para além disso, o PCO propõe, na realidade, por uma questão de princípio, a extinção do próprio Senado. Nós somos favoráveis do sistema unicameral, porque a gente acredita que quanto menor o colegiado, mais suscetível os indivíduos dentro daquele colegiado são à pressão econômica externa. Você vê o caso da STF. Everton Moreno, por favor. Se tem uma situação que muito me incomoda, é a população em situação de rua aqui no Distrito Federal. O candidato já parou para analisar esse cenário? Como dar dignidade a essas pessoas? Bom, a maneira de dar dignidade, primeiro, assim, é combatendo a maneira como o poder está instituído, que exclui as pessoas do sistema delas até chegar a um ponto em que elas estão na rua, né? Então, você tem que acolher essas pessoas, evidente, tem que dar todo o alento, todo o estímulo necessário para reinserir essas pessoas na produção, né? Então, eu acho que é muito visível, não só em Brasília, mas em todas as cidades brasileiras, e eu tenho viajado muito, o aumento da população de rua depois de 2016. Isso é o resultado do fim dos programas sociais que eram implementados. Ô Danilo, você percebeu que mesmo, olha, todo mundo sabe que eu estou trazendo aqui os candidatos ao Senado. Mas, evidentemente, eles esperam que o senador seja verdadeiramente um representante do seu estado, no nosso caso, do Distrito Federal, que é um grande município, né, com suas cidades, né? Brasília é um todo, as demais cidades, e olha que Brasília, aqui o centro, o plano piloto, não é a maior. Maior é Ceilândia, né? Então, sabe, eles esperam as pequenas coisas. Dá para lutar pelas pequenas coisas sendo um senador da República?
A gente acredita, como eu disse no início, que a verdadeira luta política é aquela que conecta o dia a dia da gente a objetivos políticos maiores. Então, é evidente, assim, você precisa conhecer, estar com o pé no chão, conhecer as demandas de cada setor aqui, as demandas por urbanização, por saneamento básico, por educação. Isso tudo tem que ser tratado. Nós somos favoráveis, por exemplo, educação única e exclusivamente pública, zero de incentivo para educação privada. Nós queremos transformar as escolas em centros comunitários. Brasília, o próprio plano piloto, a unidade de vizinhança, foi pensado assim. Foi pensado em função de uma comunidade que se organiza em torno das escolas. Né? E funcionava no começo. E funcionava. Né? A gente queria ir para um clube, nós íamos para uma unidade de vizinhança. E aí você encontrava todo mundo. Era maravilhoso. Agora, só que esse sonho se desfez. Será que um sonho, que não deixa de ser um sonho, a causa operária de vocês, né? Mas um sonho que pode chegar à realidade? Bom, é até bom você falar em sonho, que eu costumo dizer, as pessoas quando teve o golpe, elas falam assim, poxa, roubaram o nosso sonho de um Brasil melhor. Fala assim, não, o que na verdade eles deram foi a nossa possibilidade de viver o presente de uma maneira mais ativa. Assim, ao invés de acreditar, de esperar um sonho externo que vai vir, a gente se enfronhar na política, assim como eu estou me enfronhando, vários outros colegas do PCO estão se enfronhando, participar ativamente, conhecer melhor os problemas da coletividade e assim a gente atingir a cidadania plena, participativa. Wesley, faz a sua pergunta, por favor. Candidato, as tarifas de ônibus em Brasília e em torno dificultam muito a vida do cidadão. E pesa também para o empresário, né? Qual a análise você faz desta situação? Bom, Brasília tem um problema crônico que, na realidade, ele agrava a situação da maioria das metrópoles brasileiras, que é a captura do transporte público por verdadeiras máfias de empresários que vivem em função disso, né? Nós, do Partido da Causa Operária, em geral, defendemos transporte público gratuito, não terceirizado. Essa é a nossa bandeira. A gente acha que transporte ele é algo que alavanca, que tem um efeito multiplicador no rendimento, na renda da cidade. Se você minar o transporte, você está jogando a economia da cidade para baixo. Então, assim, o transporte ele é um meio de produção, por assim dizer. Por que em Brasília o caso se agrava? Porque na concepção urbana original de Brasília, a densidade, ou seja, a quantidade de pessoas por metro quadrado é muito baixa. Então, as distâncias a serem percorridas são muito grandes, e isso onera, evidentemente, combustível, gasto de manutenção, e acaba tornando a frequência dos veículos muito baixa. Né? Eles ficam, quando passa lotado, quando passa. Né? Então, eu acho que o caso do transporte público tem que ser tratado, sim, como política de Estado, e, portanto, é um tema do Senado, porque ele tem que ser considerado meio de produção. Danilo, você está falando, por exemplo, do governo, né, assumir tudo, quer dizer, parar com essa história de entregar. Mas nós estamos vendo todos os governos estaduais, municipais, o governo federal, entregando tudo, ou está terceirizando, ou está privatizando, e está colocando tudo na mão da iniciativa privada. Não seria uma sobrecarga de trabalho para o governo ter que ser o gestor de todas essas atividades? Ele não seria um governo que teria problema, não? Tudo depende, aí nesse ponto, até nesse sentido, eu concordo com o Isalci, depende de gestão. Mas eu não vejo assim, veja, os concursos públicos, da maneira como foram incentivados em Brasília, sucesso servidores muito competentes para a administração pública. Os melhores profissionais de cada área que eu vejo são os meus colegas da Câmara dos Deputados. Eles são plenamente capazes, se eles não tiverem o peso da influência política dos grandes grupos financeiros, de fazer uma boa gestão, cada vez menos onerosa. E você recupera o restante em tributação dos setores que ganham excessivamente em função da exploração da miséria alheia. Marcos, por favor, sua pergunta. Candidato, a população de Brasília vive uma grande situação de insegurança. O que o senhor pode fazer enquanto senador para frear o avanço da violência? Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Bom, o PCO ele tem uma política geral de segurança pública que é única. Ou seja, nós defendemos a dissolução da PM, não é nem desmilitarização, e que a população se organize em milícias locais, onde os membros da guarda, né, local são membros da comunidade. Então, eles sendo membros da comunidade, eleitos e reeleitos periodicamente pela comunidade, eles não vão oprimir, massacrar, dizimar essa comunidade, como hoje essa polícia profissional faz. Serve apenas como braço armado da classe dominante. Você não estaria bolsonarizando, eu inventei esse palavrão agora, né? Ao fazer a própria comunidade criar sua própria polícia, você não estaria exatamente entregando uma arma na mão da população, não? Nós somos a favor do armamento dos trabalhadores, nós somos contra a política do desarmamento da população, e é bom que se diga, na realidade, o Bolsonaro ele não é a favor do armamento da população, ele é a favor do armamento dos jagunços, dos fazendeiros, da própria polícia. Afinal de contas, ele defende uma pauta corporativa. Ele não defende que a população se defenda da opressão da polícia. Ele defende que a polícia mate mais a população que hoje em dia já mata. Não seriam os bandidos, não? Quem decide quem é bandido? O policial na rua? Boa pergunta. Em princípio, eles Eu já acham não que sei todo mais quem negro manda nesse pobre é país, bandido, né? E se o bandido só está atrás das grades ou para ser preso, ou se ele está dominando a própria nação. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Uma pergunta, posso fazer a você como arquiteto, homem dedicado a isso? Nós vimos agora, pegando fogo lá no Rio de Janeiro, um belíssimo museu, né? Uma santa oportunidade que o Brasil tinha de deixar aquilo para, né, perder nos anos e tudo mais e mostrar daqui 1.000, 2.000 anos tudo que nós vivemos desde de 1500. E Brasília está no mesmo caminho, não está não, mano velho? Teatro Nacional parado, as grandes obras de Brasília, todas pedindo a Deus para que alguém vá lá consertá-las. Como é que você está olhando isso? No Senado, será que tem como botar o dedo nessa ferida? O arquiteto Danilo Matoso faria isso? É evidente que por afinidade individual, e até já fui fundador de uma ONG de preservação de arquitetura moderna, que cuidava exatamente de denunciar publicamente esse descaso que é recorrente do poder público com a manutenção do nosso patrimônio. Manutenção do patrimônio, para mim e para o PCO, antes de tudo, a manutenção do patrimônio, ou seja, para além da questão cultural, você tem um bem público que tem que ser bem mantido, tem que ser bem conservado, para que ele dure mais e que as obras que são economicamente muito custosas não sejam cada vez mais custosas por conta de descaso, né? Então, assim, a manutenção, ela evita um gasto maior, que é o gasto do restauro depois. Restauro é caríssimo. Então, assim, o que a gente acha é que a melhor coisa para se manter um edifício é o uso, né? E como é que você dá uso? Você enchendo de vida, você fomentando a programação dos equipamentos públicos, você trazendo mais gente para o centro da cidade, aumentando determinados gabaritos, determinadas áreas, para que mais gente use o centro, para que a cidade pulse com a vida correspondente a uma metrópole de 4 milhões de habitantes. Nós vimos a Câmara Legislativa, estava um pouco mais da metade dos seus parlamentares, aprovando, por exemplo, ali em volta do estádio Mané Garrincha, a criação de um shopping, né? Restaurantes e tudo mais, para ver se dá uma movimentada naquele setor ali, né? A partir do elefante branco, que é o próprio estádio. Eu pergunto ao arquiteto, né, que pode chegar ao Senado e ser um defensor, mais do que nunca, da arquitetura de Brasília. Sim, claro. Hoje em dia eu sou um dos responsáveis pela manutenção do próprio Palácio do Congresso, né? E é verdade, você trabalha lá há muitos anos. É evidente que a gente teria um cuidado especial. Isso daí, essa história da 901, é a 901 Norte, né? Isso é um caso... em volta do Mané Garrincha mesmo. Isso é um Falaram caso que criaram controverso. um complexo ali, que seria um shopping com atividades que poderia movimentar ali aquele setor. Eu acho bastante saudável você fomentar tudo aquilo que vem a dinamizar o centro da cidade,
trazer gente, trazer mais árvores, mais sombra, porque Brasília tem muita árvore, mas assim, elas não estão colocadas no lugar certo. Né? Né? Fora as que tiraram do lugar certo. Pois também, você né? vê assim, por exemplo, a cidade satélite, você anda na rua, não tem árvore nas ruas. Verdade. Poxa. Não tiveram a mesma preocupação com as nossas satélites. Para a gente arrematar aquele minuto final, pede o voto aí. Bom, se você acredita que é possível uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa, que não oprima o trabalhador, que é aquele que produz a riqueza, vote no PCO, vote contra o golpe, vote 290 para senador. 290. 0. Obrigado por ter vindo. Sucesso Obrigado na a sua você, campanha. Celso. Prazer, Se eleito, uma honra. estamos à sua disposição aqui. E se não tiver Igualmente. eleito também, já vai virar sócio, porque eu sei quando eu tenho que buscar um arquiteto para comentar as coisas da cidade, Que bom. vou usar e abusar do amigo, tá bem? Pode usar e abusar. Tudo bem. Bom te ver. Bom te ver também, Celso. Felicidades. Obrigado. Grande abraço.